Olá, sejam bem-vindos ao Em Navegação, um programa da Sinal TV em parceria com o Centro Internacional de Ensino e Investigação Fernão Magalhães. Formação e exclusão é o tema de hoje, uma conversa que será moderada por mim e pelo professor António Nunes, ele que é especialista em pedagogia e é também investigador. Como convidado temos em estúdio António Leite, vice-presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissional, a quem eu agradeço naturalmente a sua disponibilidade, esta vinda a Trás-os-Montes, mais propriamente ao território do Alto Tâmega, Chaves em específico. A formação contínua e permanente é hoje o tema tabu da sociedade. Qual é que é, na sua opinião, o panorama da formação em Portugal? A formação em Portugal, e entendida aqui num conceito mais abrangente, mais lato, é o que para muitos pode ser a diferença entre manter um percurso de exclusão e de pobreza, que em alguns casos lhes é familiar há décadas, ou pelo contrário, poder garantir a possibilidade, não é mais do que isto, garantir a possibilidade de ter uma resposta diferente, de ter uma vida diferente e, portanto, a formação, como eu digo, no sentido mais abrangente, incluindo aqui a própria educação, pode ser a chave para muitos saírem, de facto, da exclusão. Não é a chave, é uma das chaves e, portanto, merece certamente do nosso lado todo o carinho e todo o apoio que necessita ter. Hoje, nos dias que correm, esta resposta é especialmente necessária e especialmente difícil. Especialmente necessária porque estamos a enfrentar a crise que todos conhecemos, mas que por vezes nos escapa quanto a algumas das consequências práticas, e difícil porque se tornou tudo mais difícil em termos de organização, em termos de resposta, mas exatamente porque é mais difícil, ela ainda é mais necessária. Hoje em dia não basta saber português, matemática, história, é preciso estarmos munidos de várias ferramentas, mas nem sempre, pede-se muita coisa ao mesmo tempo, mas nem sempre há respostas no mercado de trabalho. Como é que tem estado, qual é a vossa visão para combater esta situação, sobretudo nos territórios de baixa densidade, onde sabemos que a taxa de desemprego é maior relativamente ao litoral? Sim, a situação hoje é bastante paradoxal, porque não desmentindo que a taxa de desemprego é mais elevada nos territórios, como diz, de baixa densidade, e nomeadamente nos territórios do interior, também é verdade que estes territórios foram os que foram menos atingidos pela crise que hoje temos. Nós, quando olhamos para o que aconteceu ao país, à região norte e especificamente à região do Alto Tâmega, verificamos que enquanto que no país o crescimento do número de inscritos no IFP foi de mais de 30%, na região foi à volta de 24%, quando eu digo na região é na região norte, e no Alto Tâmega ela não chega a 10%. E, portanto, aqui é um pouco paradoxal. Mas também há menos indústria. Mas também há menos indústria e, sobretudo, há menos serviços. Porque, na verdade, a forma como a crise nos atingiu foi diferente de tudo o que tinha para trás. E, portanto, aquilo que nós procuramos fazer, eu diria que em regime normal, que não é aquilo que estamos a ter hoje, é de antecipar as necessidades das empresas e de trabalhar de forma muito próxima com as empresas. É evidente que quando a indústria maior é ainda assim reduzida em termos do que é o nosso país, e nem falo do que é a Europa, é mais difícil fazer isso. E aqui é muito necessário fazer um trabalho de antecipação. Antecipação que pode estar baseada ou naquilo que se julga que vão ser as tendências no futuro próximo e as necessidades que vão ser do futuro próximo, ou trabalhando com os municípios, com as autarquias, perceber que projetos é que existem e, portanto, que necessidades de formação é que existem para esses projetos. É este trabalho que tem que ser feito, é este trabalho que é um trabalho de muita proximidade, um trabalho de terreno e que não pode ser decidido nem no Porto, nem em Lisboa, tem que ser apoiado a partir do Porto e a partir de Lisboa, mas tem que ser feito e decidido a partir de cada região e de cada local. E está a fazer isso a região? Sim, creio que sim. Aliás, quando nós olhamos para a forma como no ano 2020 o plano de formação que o IFP tinha desenhado para a região norte, quando nós olhamos para a sua execução, o que verificamos é que os dois centros de emprego e formação profissional que têm até agora a taxa de execução mais elevada é precisamente o Alto Tâmega e Bragança.
Portanto, as regiões mais desertificadas, de mais baixa densidade. E, portanto, creio que aqui está a ser feito esse trabalho, naturalmente com muitas limitações, mas creio que sim, que está a ser feito esse trabalho. Haverá certamente muitas razões de descontentamento aqui e ali, mas acho que genericamente estamos a procurar dar essa resposta, sim. O que é que dizer a um jovem que está a perder a esperança na formação? O que nós lhe podemos e devemos dizer a esse jovem e a essa família é que aparentemente pode ser mais fácil desistir. Aparentemente pode ser mais fácil até procurar um caminho fora do nosso país. Mas, na verdade, mesmo nos momentos, ou sobretudo nos momentos em que é mais difícil encontrar emprego, e esse é claramente um desses momentos, não era até há 7 meses atrás, mas hoje é claramente, o que nós sabemos, o que os números nos dizem, é que quanto mais sólida é a formação de base, e quando eu digo mais sólida é a formação de base, é quer a formação de nível escolar, quer a formação de nível profissional, maior é a capacidade, a possibilidade desse jovem encontrar emprego, mesmo que tenha de emigrar. Nós, durante, enfim, um período mais difícil da crise anterior, assistimos a uma imigração forçada. Nem sempre a imigração é forçada, mas claramente foi o caso. Mais de 100 mil pessoas que saíam do nosso país a cada ano porque não encontravam aqui emprego, ou pelo menos não encontravam um emprego adequado à sua formação. Isso é verdade, mas nós, quando nós comparamos essa vaga de imigração de há 5 ou 6 anos ou 10 anos atrás, com o que aconteceu nos anos 50, ou nos anos 60, ou nos anos 70, há uma diferença fundamental. É que a grande maioria dos jovens que agora saíram para encontrar emprego no Serviço Nacional de Saúde britânico, nos gabinetes de arquitetos ou de engenheiros da Alemanha e por aí fora. É isso que eu ia questionar, porque de facto e na altura não era. A formação passa também pela formação internacional, por procurar formar, ter diferentes opções de línguas. Hoje em dia temos muito este exemplo no setor da enfermagem. Há muitos enfermeiros a formarem-se e depois decidem, por opção, irem para fora. Londres é, por exemplo, um dos exemplos. Sim, essa é uma situação que a nós nos deve continuar a deixar preocupados, porque eu fico mais sossegado, se é esse o melhor termo, não sei se é, por saber que um jovem sai com uma licenciatura em enfermagem, ou em medicina, ou em arquitetura, ou em engenharia, ou pelo menos com um 12º ano, que a nível europeu já quer dizer muito pouco, mas pelo menos com isso. Claro. Mas fico sossegado porque, apesar de tudo, vão encontrar algum tipo de emprego adequado àquele para que se formaram. Mas fico muito preocupado, porque na prática o que nós temos é um país pobre, porque Portugal continua a ser um país pobre no seio da União Europeia, que à sua custa faz formação para profissionais que muitas vezes vão desempenhar a sua formação nos países mais ricos da Europa. Há aqui claramente um paradoxo e, portanto, temos que ter essa preocupação. Mas é evidente que entre ter um português desempregado em Portugal ou um português empregado no Reino Unido ou na Alemanha, eu prefiro naturalmente a segunda hipótese, e sobretudo se esse português ou essa portuguesa saíram com uma forte formação de base e, portanto, não saíram sem saber nada do que iam encontrar. E, portanto, é muito importante o trabalho que o país tem feito nas últimas décadas de alargamento da escolaridade e também o trabalho que a Europa tem feito de garantir que jovens de todos os países conhecem os outros países e, portanto, lhes criar aqui uma à vontade que, naturalmente, a minha geração não teve e que as gerações antes da minha seguramente não tiveram. Sim, até porque essas oportunidades já surgem no ensino secundário. Sim, também, exatamente. Muito bem. Eu não sei se o professor António Nunes quer intervir nesta conversa. Bom, eu sou amigo do António há muitos anos. Não diria de infância, não é? Mas pronto, quase. Bom, eu colaboro, sou investigador no CIEFM, aqui em Chaves. E uma das preocupações que nós temos tido é, no fundo, entender hoje que o mundo se reorganiza a nível da educação e da formação noutra perspectiva. Numa perspectiva que nós, quer dizer, um discurso relativamente novo, que é a questão das competências, não é? Quer dizer, não desvalorizando nunca os currículos académicos e as licenciaturas e a formação académica, mas de certa forma acrescentando, quer dentro do próprio ensino obrigatório, quer depois, a nível da formação contínua, um conjunto de competências que é um diálogo permanente com a sociedade, não é? E uns com outros, e que isso é hoje determinante para a complexidade que o mundo apresenta, não é? E não para um mundo já de, como dizia o Paulo Freire, de educação bancária, que é seletiva, quer dizer, é um mundo já perfeitamente integrado, não é? Bom, tu foste o diretor regional de educação do Norte.
Portanto, estiveste no setor da educação. E hoje estás como vice-presidente do IFP. Bom, o que é que eu te queria colocar aqui? Quer dizer, na tua visão hoje que tens sobre a educação e sobre a formação, quer dizer, como é que tu achas, se hoje há uma perspectiva de um encontro entre a construção da educação a nível do ensino básico e depois o setor da própria formação, para quem não tiver continuidades depois a nível universitário? Sim, nós temos hoje oportunidades, ou melhor, um jovem tem hoje oportunidades que claramente não tinha quando nós éramos jovens. Mas estamos muito longe de atingir aquilo que é necessário fazer a esse nível. Essa é uma excelente pergunta. Essa é uma batalha de todos os dias, é garantir uma coisa simples, é garantir que uma família, garantir que um jovem, ao longo do 9º ano de escolaridade, sabe quais são as ofertas que existem no seu concelho ou em concelhos para os quais se possa deslocar, aqui é um pouco mais difícil, bem sei, mas para os quais se possa deslocar tecnicamente, não é? E estamos longe de conseguir isso, por várias razões, mas estamos longe de conseguir isso. E aparentemente é algo que deveria ser fácil de fazer. É algo que, no fundo, se trata de fazer o quê? De recolher a informação que existe junto das escolas secundárias, das escolas privadas, das escolas profissionais, do IFP, das entidades formativas externas que trabalham com o IFP e dizer àquela família: tem, no próximo ano letivo, à sua disposição estes cursos científico-humanísticos na escola secundária, tem os cursos profissionais também na escola secundária, mas na escola profissional, e tem a aprendizagem no IFP ou outras ofertas. Estamos ainda longe de que isto aconteça. É, para mim, uma especial frustração, estou a admiti-lo aqui de forma pública, até por essa característica de ter sido diretor regional de educação e, sobretudo, de ser professor e de continuar a ser professor. Não deixarei de o ser. E, portanto, há aqui ainda um trabalho que é necessário fazer. Trabalho que é especialmente mais, eu diria, ingente, porquanto o número de jovens tem vindo a diminuir. E, portanto, eu não posso dar ao luxo de perder nenhum jovem, e quando eu digo eu, é nós todos, é o país. Nós não podemos dar ao luxo de perder nenhum jovem entre o 9º e o 10º ano. E o perder pode não ser necessariamente abandonar. Pode ser ir para um curso que não é aquilo que ele quer fazer. Porque se eu sou encaminhado, ou se me auto-encaminho para um curso que não quero fazer, a probabilidade de abandonar em breve é muito elevada. Ou a probabilidade de ser mal sucedido e, portanto, me arrastar durante 2 ou 3 anos é muito grande. E, portanto, acho que há aqui um caminho que tem que ser mais explorado. Um caminho que pode ser muito ajudado pelas comunidades intermunicipais e pelas autarquias, que são, no fundo, as entidades que têm a seu cargo preocupar-se com os destinos da região. Gerir o território, gerir as ofertas, gerir as possibilidades que existem para cada cidadão e para cada cidadã. E eu acho que ainda há muito a fazer. Temos vindo a melhorar, é verdade, mas por vezes ainda encontramos situações de alguém que acha que este aluno é meu porque ele está na escola e, portanto, se está na escola é meu, ou, do outro lado, ainda encontramos quem acha que a escola não tem nada que fazer formação profissionalizante e, portanto, a escola tem que ensinar as línguas, as matemáticas e depois o resto tem que ser o IFP a fazer, quando eu acho que nós não temos nenhuma possibilidade de dispensar entidades. Nós não temos entidades dispensáveis. O que nós temos é de, claramente, definir uma estratégia que passe por dizer: quem faz bem isto é esta entidade que vai fazer. Mas, por outro lado, quem faz melhor aquilo é outra entidade. E nós não temos isso. Não é? E, portanto, nós colocamos-nos basicamente no terreno, não direi em clima de mercado, mas, em alguns casos, é muito próximo disso. Ora, todo o mercado, se não for regulado, sabemos o que é que provoca, não é? Até no limite de desperdício. E, portanto, esse ainda é um problema que nós temos e que se faz sentir sobretudo nas regiões de menor densidade, porque, como é evidente, as ofertas são em menor número, as deslocações, quando existem, são maiores e, portanto, esse é um problema que ainda temos por resolver e, portanto, fica aqui até este sinal de frustração da minha parte. No fundo, quer dizer, perspectivas ou estás de acordo na possibilidade de existência de uma negociação entre diferentes entidades públicas e privadas, por exemplo, no caso aqui do Alto Tâmega, né, de Chaves, em que possam, em situações diversas, não é? Sei lá, com um calendário, fazer determinadas reuniões para perceberem, quer dizer, quais são as ofertas, o que é que tem, o que é que não tem. Sim. Mas isso até agora quase isso acontece nos sítios e noutros não. Há municípios, por exemplo, um município que faz isso já há algum tempo é Matosinhos.
Matosinhos tem um número suficiente de escolas, de ofertas, de jovens, para poder fazer isso. Eu lembro-me que há 10 anos, Matosinhos tinha tantos alunos como todo o distrito de Bragança. E, num único concelho, e pequeno, não é? Comparado com os concelhos aqui do interior, é um concelho pequeno, e portanto aí é fácil fazer. Mas é perfeitamente possível fazer isto ao nível das CIM, nada obsta. E há CIMs que o fazem. A minha frustração é disso não acontecer em todos os municípios ou em todas as CIMs que existem no país. Porque enquanto houver um concelho, enquanto houver uma região onde isto não seja feito, aquelas famílias e aqueles jovens têm, no fundo, menos direitos que os outros, não é? E, portanto, não estamos em condições de poder assumir essas diversidades que não decorrem naturalmente das diversidades da região, mas que decorrem de não haver entidades disponíveis ou capazes para o fazer. E, portanto, a minha frustração não é porque isto não se faz, é porque ainda não se faz em todo o lado. O que é que o IFP tem em curso relativamente a incentivos à formação? Bom, o IFP tem uma enormíssima panóplia, em primeiro lugar, de formação. E as condições em que a formação se desenvolve é muito diferente em função daquilo que nós procuramos atingir. Eu diria que nós temos basicamente 3 grandes linhas de formação. A formação, chamada formação inicial, onde se insere, por exemplo, a aprendizagem, isto é uma formação de cerca de 3 anos, para jovens que têm pelo menos um 9º ano de escolaridade e que, no fim, ficam com uma certificação do nível 4, o que significa que ficam com o 12º ano e com uma formação profissional do nível 4 e com a possibilidade de aceder ao ensino superior. E, portanto, diria que é a formação inicial. Aliás, como os cursos de educação e formação dirigidos a jovens também encaixam aqui. Depois temos a formação dirigida aos desempregados, que é talvez aquela pela qual o IFP é mais conhecido. E é também aquela que ocupa a nossa mais larga fatia do plano de formação. E aqui temos várias modalidades que também procurarei a seguir esclarecer. E depois temos a formação dirigida a empregados. Isto é, temos formação feita em função das necessidades que os indivíduos nos vêm colocar ou que as empresas nos colocam. Através do cheque de formação. Pode ser através de cheque de formação, essa é uma das modalidades, ou pode ser através de formação organizada de forma conjunta entre o IFP e a empresa, em que a empresa, no fundo, nos diz: nós temos aqui 50 trabalhadores ou 5 trabalhadores e necessitamos de desenvolver estas competências ou necessitamos que os trabalhadores adquiram estes conhecimentos. E é delineado, concebido um plano, esse plano é executado nas condições que a empresa nos indica, aliás, no limite, se nos quiser indicar formadores, com os formadores que a empresa nos indicar, nas horas que a empresa nos indicar, e nós fazemos essa formação. Sendo que a grande oferta está na do meio. A grande oferta está dirigida aos desempregados, o que, aliás, parece que faz sentido, não é? Porque a primeira prioridade que nós temos é de garantir empregabilidade a todos. Não estou a dizer que quem já está empregado tem um problema resolvido, não é verdade, mas se eu tiver que optar entre fazer formação unicamente para empregados ou para desempregados, não sei qual é a opção, e eu acho que todos perceberão esta lógica. E aqui está, de facto, o grosso da nossa oferta. Sendo que, a partir daqui, os apoios concedidos aos formandos podem divergir em função também das prioridades que nós temos para a formação. Em regra, os formandos têm direito a subsídio de alimentação, em quantia igual à do funcionário público, têm direito a subsídio de transporte e têm direito a 30% do IAS, que é qualquer coisa como 120% ou 130% de bolsa de formação. E depois há apoios muito específicos. No caso, por exemplo, das famílias que necessitam de, por causa de estarem em formação, ou o pai ou a mãe, ou os dois, necessitam de colocar uma criança em creche, também temos apoio para isso. Ou, no limite, se a pessoa se desloca para outra localidade, também temos apoio para a pessoa se instalar nesse local. São casos mais raros, mas existem. Quando temos uma especial prioridade e queremos captar, vamos dizer assim, mais formandos para essa formação, nós majoramos, de alguma maneira, estes apoios. Isto aconteceu, por exemplo, com a chamada portaria dos incêndios. Em todos os concelhos onde houve incêndios, há 3 anos atrás, houve uma majoração destes apoios, também como forma de alguma maneira, reforçar o rendimento das pessoas que tinham sido muito atingidas pelos incêndios. Houve, não tanto na região norte, mas na região centro, a grande maioria dos concelhos teve este apoio, no norte são 3 ou 4. Mas também quando nós queremos, por exemplo, que os formandos frequentem ações que para nós são consideradas como estratégicas. Nós, neste momento, temos um programa de formação que é desenvolvido com
o Conselho, com os Politécnicos e também, no caso de Lisboa, com um instituto universitário, e com a Associação Portuguesa do Desenvolvimento das Comunicações, que é uma associação das grandes empresas de comunicação, quer no sentido mais tradicional de comunicação social, quer no sentido mais moderno das comunicações, e temos um protocolo com eles destinado a requalificar pessoas com pelo menos o 12º ano na área do digital. E como nós achamos que esta é uma área absolutamente prioritária, já era antes, vai continuar a ser, aqui o subsídio os apoios à formação é igual ao salário mínimo nacional. E, portanto, em vez de ser um IAS, é mesmo um salário mínimo nacional que é superior em quase 50% ao valor. O IAS é o indexante dos apoios sociais. Peço desculpa, porque esta coisa de nós usarmos as siglas, para quem não usa todos os dias, não faz sentido usá-las. E, portanto, o nosso apoio pode variar muito em função, de facto, das prioridades que nós queremos conceder e também, naturalmente, das condições em que as pessoas estão quando procuram ou quando são chamadas à formação. Neste momento devem estar com a situação do apoio do Governo em trazer pessoas para o interior. Há esse Sim, apoio também majoramos em regra, mas isso, enfim, não vou dizer que é uma batalha perdida, nunca o direi, mas o trazer pessoas para o interior, e eu acho que atualmente se está a fazer um esforço muito grande nesse sentido, não pode ser só ou a resposta da formação, ou a resposta da educação, ou a resposta, tem que ser uma resposta articulada, uma resposta global, porque ninguém irá para o interior, porque nós lhes concedemos mais 100 euros por mês para fazer formação. Isso não existe, como é evidente, não é? Tal como em regra, ninguém tem um segundo ou um terceiro filho, porque há uma autarquia que lhes concede 1000 euros por ter esse segundo ou terceiro filho. Ajudará, obviamente, mas não parece que essa seja o que faz a pessoa mudar. Agora, respostas globais e políticas globais, isso sim, nomeadamente de colocação no interior de empresas capazes de, a partir daí, atrair emprego. Mais do que atrair formação, do que atrair emprego. Entende que o futuro passa por direcionar a formação de acordo com as necessidades do mercado de trabalho? Por exemplo, se neste momento há necessidade de termos mais técnicos de metalomecânica, por exemplo, amanhã pode não acontecer e depois poderemos ter que formar mais pessoas noutras áreas. Entende que é necessário e que é importante direcionar essa formação para diferentes setores? Eu diria que, como em tudo, é necessário equilíbrio. Um instituto público que se dedica à formação profissional ao emprego não pode, de forma nenhuma, ignorar o contexto em que se insere. Eu não posso, em Bragança, fazer um curso de pescador e ficar à espera que as pessoas encontrem emprego em Bragança. E, portanto, seria absurdo, a não ser que haja alguma coisa em vista, no limite, e se fosse possível. Mas esta é talvez uma situação de absurdo. E, portanto, eu não posso deixar de olhar ao que acontece à minha volta, e mais, devo procurar, como dizia no início, informar-me sobre o que vai acontecer a seguir, para procurar antecipar as necessidades. Mas não posso, da mesma maneira, ignorar o que são as necessidades de caráter até mais básico que o país tem e que podem ou não ser compagináveis no imediato com as necessidades do mercado de trabalho. Nós continuamos a ter necessidade que as pessoas saibam ler. E quando eu digo saber ler, não digo só saber juntar as sílabas e formar palavras com elas. Não. Eu digo saber ler no sentido de saber ler a situação, de saber perceber o que nos acontece, de ler um texto e de ser crítico sobre o texto. E isto, eu diria que é sobretudo determinante numa altura em que nós podemos ler tudo e o seu contrário. Não é? Claro, podemos e, portanto, ter diferentes tudo contextos. e o seu contrário. E, portanto, se nós não conseguimos desenvolver em todos os cidadãos e cidadãs, seja nos jovens, seja nos adultos, seja nos mais velhos, a capacidade de ler a realidade, de ir verificar se aquele facto é um facto ou, pelo contrário, é uma invenção, com o objetivo de nos levar a fazer alguma coisa, ou, pelo contrário, é uma invenção porque alguém se lembrou de dizer aquilo. Eu acho que isto é absolutamente essencial. E isto não tem a ver com as necessidades. Indiretamente tem, mas não tem diretamente a ver com as necessidades que uma determinada área da economia tem. Isto é, a formação, tal como a educação, destina-se naturalmente a que as pessoas adquiram conhecimentos e que desenvolvam competências, mas que também se consigam melhorar a si próprias enquanto cidadãos e cidadãs.
E isso... Sim, até porque nós estamos a falar em formação em contexto profissional, mas em contexto pessoal também é importante e certo, social. Exatamente, e portanto é absolutamente necessário. Há um exemplo que eu acho que é natural e que toda a gente, sobretudo neste momento, compreende. Por vezes nós achávamos que não se percebia muito bem porque é que havia algumas componentes de informática ou de tecnologia ou do digital, enfim. As palavras vão mudando com tanta facilidade, não tanto os conteúdos, mas as palavras que às vezes nós temos dificuldade em acompanhar. E de repente a sociedade foi mergulhada numa tal crise que toda a gente percebeu que tinha mesmo que ter algumas competências, mais que não fosse para pegar numa coisa destas, que está devidamente desligado, mas pegar numa coisa destas e poder contactar com a família, tão simples quanto isto. Não é? Ora, eu ou tenho esses conhecimentos, essas competências, ou não tenho. E se não as tiver, será mais um fator de exclusão. E como, de facto, a formação deve ser um fator de inclusão e um fator de combate à exclusão, eu não posso simplesmente formar serralheiros mecânicos e esquecer que os serralheiros mecânicos existem em contexto, existem em sociedade. E, portanto, naturalmente que me vou preocupar com a formação deles e que me vou preocupar que no fim encontrem emprego. Com essa formação não terei que me preocupar muito com o emprego porque ele estará quase garantido. Com outras não é exatamente assim. Mas tenho que ter a certeza que aqueles homens e mulheres, depois de terem feito formação connosco ao longo de 3 meses, ou de 6 meses, ou de 1 ano, saem de lá com mais conhecimentos e competências que não só os conhecimentos e competências da área profissional. Ou seja, é importante direcionar a formação, é a conclusão a que chegamos. Sim, mas isso, claro que sim. E isso acompanha o contexto europeu? Sim, nós, da mesma forma que eu digo que nós não podemos, enquanto Instituto de Emprego, em cada local, viver isolados da comunidade, nós também não podemos, enquanto país, viver isolados do resto do mundo, não é? E, portanto, procuramos acompanhar essas tendências. Onde essas necessidades são mais evidentes é mesmo na área do digital. Isso é claramente óbvio e a crise não veio alterar, pelo contrário, se alterou alguma coisa foi para tornar ainda mais evidente. Mas temos, obviamente, que estar atentos àquilo que os nossos parceiros estão a fazer, sem dúvida. Mesmo fora do IFP, também as outras instituições. Sim, eu acho que alguém que no mundo de hoje viver na sua quinta sem olhar ao que se passa ao lado, dificilmente vai poder prosperar. Claro. Eu não sei se há perguntas do público, se alguém, porventura, quer intervir nesta conversa. Não sei se querem questionar o António Nunes, se o vice-presidente do IFP, António Leite. Força. Boa tarde a todos. Antes de mais, cumprimentar a Assembleia, cumprimentar essencialmente apresentar. Desculpa. Estas coisas também têm que ser aprendidas. De maneira que e saudar a iniciativa, porque Chaves precisa. E precisa e muito. Sou professora primária, continuo a ser. Trabalhei 50 anos, não deixaram mais ir para a escola, continuar. Não sei só, quer dizer, em 2009 o meu percurso sei que foi muito rico. Mas em 2009 defendi tese de doutoramento em língua portuguesa, concretamente. E acho que a língua portuguesa anda muito maltratada. E anda muito maltratada por vários motivos. Para já, estou a falar até concretamente com os meios de comunicação social. Muitas vezes se ouve dizer, que é uma coisa que a mim me choca, penso que chocará toda a gente que se vai preocupando com a comunicação. Com a comunicação social, não com as redes de comunicação social. Com a comunicação social, tu a tu, ou eu ao outro. Eu vou-lhes dizer, automaticamente o que está a ouvir, com certeza é que pensa que me importa a mim que me vais dizer. Agora, se ao contrário disser, eu vou dizer-lhes, ponho os outros em primeiro lugar. A língua portuguesa é riquíssima nesse campo. E está muito desprezada. Muito desprezada. Mesmo nos meios de comunicação social, que deviam ter muito mais cuidado. Foram imensas as questões que se me levantam, porque continuo a ser professora primária,
desde 1961. Percorri muito Portugal inteiro, se calhar, ultramar também. Mas a questão que se me levanta é precisamente essa. Porquê o isolamento em que hoje nos encontramos? Só se fala ainda hoje, abrindo o computador, que vou fazendo. Encontrei uma expressão assim: cidades inteligentes. Eu, como consto, só o ser humano é que é inteligente, o resto não é inteligente. Acho que é um insulto, e aqui é como dizerem, como é que se diz, eu ando um bocado esquecida, já tinha assim uma idadezita. E o computador não pode ser uma máquina inteligente, é inteligente quem lá pôs as coisas. Eu acho que a língua portuguesa tem que ser cuidada e lá está, as cidades inteligentes. Não sei, é por isso que há tanto abandono e há tantos problemas nas cidades inteligentes. É preferível viver numa cidade, se calhar, que é menos inteligente, como é o caso de Chaves. Mas, assim, em situações concretas, falou na formação, e muito bem, mas de jovens e os adultos. Os professores continuam a necessitar de formação. E de que maneira? O ensino, e falou sobretudo também numa coisa que eu defendo muito bem, defendo completamente, é a educação pré-primária, ainda se lhe chama educação de infância, ou como lhe quiserem chamar, as creches e os jardins de infância, quer dizer, há tantas designações que não sei bem. E tem que haver uma ligação entre a pré-primária e a primária. Chamem-lhe primária na mesma, porque é a primeira. Não é primeiro ciclo, nem segundo ciclo, nem terceiro ciclo. Não há ciclo, não há ligação entre eles. Como é que pode haver primeiro ciclo, segundo ciclo e terceiro ciclo? Muitas vezes se repetem as matérias. Outras vezes não há ligação absolutamente nenhuma. Os professores estão desmotivados. Até porque têm sido muito maltratados também. Eu fui, mas as circunstâncias eram outras. E eu, com as dificuldades, vejam-me bem, porque as vou ultrapassando com muito esforço, mas vou ultrapassando. Por isso também estou aqui. Era essa a questão. Professores completamente desmotivados. Porque é que não há formação para esses professores? Porque é que não há formação para o simples cidadão aqui em Chaves? Quer dizer, aqui em Chaves a formação é à mesa do café. Surgiu agora esta possibilidade e ainda bem, estamos a tentar... Peço desculpa, não sei se o Sr. António Leite quer responder a esta questão. São muitas. Sim. São muitas. Bom, em primeiro lugar, quero saudá-la, eu também sou professor, como aliás já tinha dito, e portanto é com gosto encontrar aqui uma colega, ainda por cima encontrar uma colega que começou a trabalhar no ano em que eu nasci. Portanto, há aqui uma coincidência curiosa. Bom, eu gostava sobretudo de me centrar em duas questões que referiu e que me parece muito importante, que é a questão da forma como a língua portuguesa é maltratada ou menos bem tratada, e sobretudo chamar a atenção para um outro facto que às vezes nos escapa, que é a forma como às vezes nós nos acomodamos ou com facilidade aderimos a certos modismos porque achamos que temos que ser modernos e nos esquecemos que as palavras têm significado. Eu dou 2 ou 3 exemplos da área do trabalho e da formação. Certamente já muitos ouviram, porque parece que hoje se tornou proibido dizer trabalhador, agora todos os empresários passaram a ter colaboradores. E subitamente as empresas deixaram de ter trabalhadores porque têm empresários e têm colaboradores. Os trabalhadores aparentemente desapareceram. E isto não é uma questão de ser moderno ou não ser moderno, isto tem um significado. Aliás, há um grande empresário da região norte, por acaso não é desse distrito, mas é do distrito ao lado, é de Braga, que a propósito desta questão diz: experimentem perguntar a alguém onde é que tu colaboras, para ver se a resposta é o sítio onde ele trabalha. Porque a pergunta é onde é que tu trabalhas. E aí a resposta será na escola X, na empresa Y, na instituição K. Se perguntarem onde é que tu colaboras, poderá ser no Cineclube do Porto, no Partido Y ou na Igreja X, são coisas diferentes.
Mas subitamente criou-se aqui uma ideia de que o que há é empresários e colaboradores. Talvez seja uma ideia de tentar, como direi, adoçar uma relação que em muitos casos não é fácil, e nós sabemos. Mas este é um exemplo, mas há outros bem piores. Não sei se já repararam como dizer-se a alguém que tenha uma responsabilidade política que a opção que fez sobre uma determinada ação que tinha que desenvolver é ideológica, subitamente passou a ser um insulto. Dizer que alguém fez uma determinada opção e essa opção foi baseada numa avaliação ideológica, passou a ser um insulto. E qual é a ideia? A ideia é que há a forma certa de fazer a coisa, que há de ser uma forma tecnocrática, pouco democrática. Não é? A forma certa. E depois há a forma ideológica. E eu gostava de saber, para a maior parte dos cidadãos, quantas são as opções de caráter verdadeiramente estruturantes da sua vida que não foram de alguma forma ideológicas. Eu costumo dizer, meio a brincar, que a única opção importante da minha vida, à qual eu não reconheço grande valor ideológico, é o ser do Futebol Clube do Porto. E depois a seguir costumo dizer, e mesmo essa tenho dúvidas que não seja. Porque eu consigo associar a ideia de Futebol Clube do Porto a uma identidade, a uma região, a uma determinada defesa de interesses. E se for assim, ela é ideológica. Mas subitamente o ser ideológico passou a ser um insulto. Tal como ser politicamente correto, também passou a ser um insulto. O que é que significa ser politicamente correto? É nós termos um conjunto mínimo de regras entre nós que nos permite estar num sítio como este, termos opiniões diferentes, defender as opiniões diferentes, sairmos daqui, não necessariamente amigos, mas, sobretudo, não inimigos, e dizer o que temos a dizer, sem dizer tu és este ou tu és aquele, em função de características físicas ou em função de outras características. Politicamente correto é isto. E, subitamente, o português, ou outra língua qualquer, porque isto é aplicável a outras línguas, passa a ser objeto de uma espécie de batalha em que, de facto, o que está em causa é a mesma forma como nós olhamos a sociedade. Sobre uma outra questão concreta que a colega colocou, nomeadamente a questão da formação de adultos, eu citei a ideia de que no IFP não fazemos formação de adultos, peço desculpa, porque o grosso do que nós fazemos é mesmo formação de adultos. Não é? A formação de jovens é mesmo só uma parte muito minoritária, porque é basicamente o que nós fazemos em termos de, se não recordares aqueles 3 níveis que eu referi no início, é a formação inicial, essa sim a regra é para jovens. Nós fazemos formação de adultos. E fazemos formação de adultos nas várias modalidades que eu referi. Nós, de facto, não fazemos formação de professores porque não nos está atribuída a formação de professores. A formação de professores está atribuída a uma outra instituição, que o colega terá conhecido, os centros de formação da Associação de Escolas, que esses sim têm a responsabilidade de fazer formação para os professores. Eu fui também diretor de um centro de formação, aliás, de 2, da Associação de Escolas, mas já não sou há muito tempo e, portanto, a responsabilidade da resposta à formação de professores não é do âmbito do Instituto de Emprego e Formação Profissional, é do âmbito do Ministério da Educação, a partir dessas estruturas, que aliás em Chaves também existe uma, que eu sei que sim. Nós, por vezes, fazemos até formação para lá daquilo que seria, eu diria, exigível a um instituto que se chama da formação e do emprego. Porque nós, por vezes, em algumas situações, fazemos formação que, na prática, acaba mais por funcionar como terapia ocupacional do que propriamente como formação profissional. Devíamos fazê-lo? Provavelmente não. Mais alguém a faz? Não. Se temos capacidade de o fazer, talvez seja boa ideia que o façamos. Eu lembro-me bem da primeira vez que eu, quando cheguei ao Instituto, fui abrir uma ação de formação em Vila Nova de Gaia. E quando perguntei aos cidadãos que estavam lá como formandos se queriam dizer alguma coisa, houve um do fundo que levantou a mão e que disse: esta é a 11ª ação de formação que eu faço no IFP. E eu fiquei aterrorizado, porque eu achei que ele me ia perguntar o que é que a 11ª me vai servir, que as 10 anteriores, não. Mas não. O cidadão estava satisfeito por fazer mais uma ação de formação connosco, mesmo que isso não lhe garantisse a seguir nada. E eu percebo porquê, mas essa não é a nossa missão. E, portanto, nós fazemos, de facto, formação de adultos, mas a nossa missão não é a de ocupar as pessoas. É a de, através da ocupação das pessoas, garantir que elas têm mais capacidade de, a prazo, espera-se que curto, encontrar um melhor emprego do que aquele que têm, ou um emprego se não tiverem nenhum.
Claro que sim. Seguimos para a segunda pergunta. Estão a ouvir? Boa tarde, eu aproveito também para saudar a mesa, os órgãos de comunicação e os presentes. O meu nome é Joana Carvalho, eu sou formadora do IFP, aqui em Chaves, portanto é um prazer, é uma honra conhecer o vice-presidente. A minha questão é uma questão de reflexão, ou seja, em nome também do trabalho exercido pelos formadores aqui em Chaves, quer entidades públicas, quer privadas. A formação, como eu digo aos meus formandos, sempre em geral, eu comecei a ser formadora no âmbito dos centros de formação, e desculpem porque é muito difícil falar com a máscara, eu comecei a ser formadora com o pré-escolar. Eu sou psicóloga de formação, sou psicóloga educacional, e comecei na base da autorregulação da aprendizagem, que é um tema brilhante e é um tema que a educação deveria formar mais, não só docentes, como também a comunidade. Aliás, ao formador cabe esse trabalho para a comunidade, que nem sempre é feito. E eu digo sempre aos meus formandos, o formador tem um papel excelente porque forma através da dor. E quando eu falo de dor no formador, é a dor para a motivação da aprendizagem. E o doutor falou de uma coisa excelente, que é, nós estamos em atual pandemia com consequências psicológicas fortíssimas. A nossa saúde mental não está no auge, não está. E nós achamos que sim, muitas vezes que estamos, mas temos um longo trabalho na saúde mental para fazer e na saúde mental comunitária, e a formação tem, sem dúvida, um papel extraordinário na saúde mental da comunidade. Porque muitas vezes o desempregado, ou até o empregado ativo, mas que está frustrado na sua formação, recorre à formação, porque a formação tem uma base no percurso vocacional. A formação tem uma base para a vocação. E, portanto, eu acho que os institutos locais devem procurar uma maior análise dos formandos, das características dos formandos, daquilo que eles procuram aprender e formar-se para. É aqui que, sem dúvida, eu acho que quando um psicólogo é formador por paixão, eu digo que metade de mim é formadora, portanto, quando um psicólogo nasce para a formação, tem que trazer aos seus formandos isto. Vocês estão cá pela dor de aprenderem, porque essa dor é também essa paixão para depois a exercerem no trabalho. Porque uma das minhas professoras de faculdade, a Céu Taveira, dizia: nós trabalhamos 24 horas do nosso dia. Portanto, se nós não estamos motivados a trabalhar, a aprender, porque é que estamos aqui? Qual é o nosso sentido? E a formação profissional tem salvo muita gente nestas questões. Não só na questão da formação que escolhem para a empregabilidade, porque eu também trabalhei nesta área, para arranjar emprego, para se dotarem de melhores conhecimentos, mas sim para o percurso da sua vocação, porque a vocação não é estanque, a vocação é para toda a vida. Eu estou aqui hoje, não sei, daqui a 10 anos eu posso estar noutra área de formação. Portanto, e isto é que é o desenvolvimento humano e desenvolvimento pedagógico. O conhecimento, se é transversal, significa que eu, ao longo da minha vida, eu vou evoluindo, não vou ficando sempre quase como preso às minhas características ou aos cursos ou opções que tomei. Pelo contrário, a formação dá a oportunidade, através da sua dor de aprendizagem, de formar. Depois, em seguida, esta é uma questão de reflexão sobre a questão da inclusão. O que eu tenho visto através do trabalho que eu faço e através do trabalho dos meus colegas é em que medida a formação profissional pode integrar-se aqui e ajudar as medidas que atualmente a escola, enquanto comunidade, tem rumado no sistema inclusivo, na educação para todos, não é verdade? Mas em que medida o IFP pode ser aqui uma mais-valia nas medidas apoiadas, falou da majoração, porque nós trabalhamos, por exemplo, aqui no Alto Tâmega, eu vi isso profissionalmente em contexto de CLDS, nós trabalhamos com medidas de empregabilidade e muitas vezes as empresas ainda ficavam muito reticentes e aquém à questão da sensibilização, no fundo, para a inclusão de jovens que, depois de fazerem um determinado percurso formativo, pelas suas características e especificidades pedagógicas, não tinham rumo vocacional, ou seja, depois não tinham a verdadeira integração vocacional.
pelas suas necessidades específicas, é claro, e aproveito também, acho que é um sentido pedagógico. Se nós atualmente estamos a trabalhar neste sentido da inclusão de todos, estamos a trabalhar também para a comunidade. E faz sentido que Chaves, que ainda tem um longo caminho, se torne comunitário. Trabalhe nesta questão, abra oportunidades a que haja, a que não, ou seja, que alunos não precisem de sair daqui, pelo contrário, encontrem aqui respostas. E em que medida é que nós também, a trabalharmos e a representarmos também o IFP local, como é que podemos ser uma mais-valia? Porque eu acho que é isso, nós somos imperfeitos, somos muito imperfeitos, e temos muito a aprender. Eu acho que tenho muito a aprender ainda, e é por isso, qual é o meu sentido, também como formador, o que é que eu devo no futuro projetar, não só para a minha formação, mas também para as respostas que eu devo dar à comunidade. Eu acho que é isto, se nós queremos realmente aprender e tornarmos o nosso caminho mais autorregulado, porque a autorregulação está em tudo, não é? Eu comecei com docentes do pré-escolar e é graças a eles que eu estou aqui neste percurso. Portanto, não é? Porque é na base que se começa, é na base que se aprende, não é? Portanto, se essa base me motivou a evoluir mais, então em que medida, que armas é que eu posso, no fundo, adquirir para continuar aqui a minha luta na comunidade e não me deixar atrair por outras medidas, está a entender, no Sul, sim, ou que são muitas vezes mais vantajosas a um formador. Ok? Obrigada, está bem? Força. Bom, há uma coisa que disse, tudo que disse me parece muito interessante, mas até a parte inicial é aquela por onde também vou começar, que é a questão do efeito da formação sobre as pessoas, sobre os indivíduos enquanto tal. Eu procurei já dizê-lo, mas houve uma altura de facto em que nós temos essa preocupação ainda de maneira mais evidente. Nós queremos que os nossos formandos adquiram conhecimentos, queremos que os nossos formandos, novos conhecimentos, que desenvolvam novas competências, mas também queremos que o momento da formação seja um momento de socialização e um momento de abertura ao mundo. E nós tivemos essa noção exata quando, a 16 ou 17 de março, tivemos, juntamente com a educação, de suspender toda a nossa formação presencial. Nós tínhamos, na altura, cerca de 45 mil formandos em todo o país a fazer formação no IFP. E de sexta para segunda tivemos que suspender toda a formação, enfim, pelas razões que de todos são conhecidas. E nós temos várias preocupações. Tivemos, primeiro, a preocupação de que as pessoas que estavam a fazer formação connosco não vissem subitamente reduzido o seu rendimento. Eu sei, aliás já tive a ocasião de o dizer, que as bolsas que nós damos são pequenas, mas também sei porque para quem tem muito pouco faz diferença. Eu sei que para quem tem muito pouco, os 90 euros do subsídio de refeição faz diferença. Nós sabemos isso. Nós sabemos que, em regra, os formandos preferem que nós lhes paguemos o subsídio de refeição a que lhes forneçamos as refeições no centro de formação. É claro que nós só podemos pagar se não tivermos condições para fornecer diretamente. Mas aqueles 90 euros fazem diferença. Provavelmente para uma grande parte dos portugueses, se calhar aqueles que, em regra, decidem estas coisas, os 90 euros talvez não façam grande diferença. E às vezes nós perdemos em sensibilidade quando olhamos para os outros pela nossa própria medida. Mas nós tivemos essa noção de que tínhamos que garantir, tanto quanto possível, o rendimento daquelas pessoas até ao limite do que nós pudéssemos fazer. E a primeira medida que nós tomamos foi, apesar da formação estar suspensa, todos os formandos mantinham todos os apoios que tinham anteriormente. Mesmo apoios que, em regra, nós percebemos que deixavam de existir, ou melhor, deixavam de ter necessidade imediata. Por exemplo, se alguém estava deslocado territorialmente para fazer formação, a partir do momento em que a formação é suspensa, essa deslocação deixa de se justificar. Mas, na verdade, nós mantivemos esse apoio. Nós tivemos especial atenção, por exemplo, a um conjunto muito significativo de jovens oriundos de países africanos de língua oficial portuguesa, que estavam connosco e que não tinham recuo, não tinham família. Isto é, os nossos formandos, no dia em que nós paramos a formação, foram para casa.
E foram para os filhos, e para as mulheres, e para os maridos, e para os pais, e para os sobrinhos, foram para casa. Os jovens de Santo Tomé e de Cabo Verde, que estão a fazer a formação em várias instituições nossas, voltaram para a pensão onde estavam. Mas na pensão só se tinham uns aos outros. E, portanto, não tinham nem os pais, nem as mães, que estavam a milhares de quilómetros de distância. E, portanto, nós procuramos garantir que eles continuavam a ter condições de poder estar onde estavam. Mas também procuramos que logo que nos foi possível reiniciar a formação na modalidade que fosse possível, porque tínhamos a noção de como o convívio entre os formandos e com os formadores é importante para que as pessoas sintam que existem e que a sociedade espera alguma coisa delas. Às vezes nós dizemos as pessoas só vão para a formação porque são obrigadas e porque senão perdem o RSI ou perdem o subsídio de desemprego. Também é verdade, naturalmente. Mas há muita gente que sente essa obrigação como um apelo a que a comunidade em que se insere faz a dizer nós ainda precisamos de ti. E como precisamos de ti, vamos querer que tu faças esta formação para que depois, enfim, se possa conseguir alguma coisa. E, portanto, procuramos o mais rapidamente possível, não foi no dia seguinte, nem sequer na semana seguinte, acho que nem bem no mês seguinte, mas procuramos o mais rapidamente possível garantir o maior número possível de retoma da formação para essas pessoas. E, portanto, tivemos essa preocupação por ter essa noção de que não eram só conhecimentos que estavam a adquirir, não eram só competências que estavam a desenvolver, era também o sentirem-se bem, o terem que sair de casa para poder fazer qualquer coisa. Em alguns casos, e aqui no interior isso é muito evidente, o ter que sair de casa pode ser o ter que sair da aldeia, onde às vezes a pessoa está quase sozinha, porque já só há mais 5 ou 6 lá na aldeia. E, portanto, ter que ir para Bragança, ou ter que ir para Chaves, ou ter que ir para a Guarda, muitas vezes era a forma da pessoa sair do seu isolamento. E, portanto, essa foi uma preocupação que tivemos, e isso tem a ver com saúde mental, como é evidente. Se perguntarem, mas o IFP agora é uma instituição do Ministério da Saúde? Não, não é, obviamente. E não temos essa... Eu diria que temos a obrigação, mas essa não é a nossa missão. E, evidentemente, nós procuramos que as respostas que damos no local sejam adequadas ao local e, portanto, possam ser, digamos assim, utilizadas no local. Nós temos a noção, e isso é dramático, e não é só para a formação, isto é muito evidente na educação, que a melhoria dos níveis de escolaridade e a melhoria dos níveis de qualificação, nomeadamente dos jovens, tem um efeito indireto de os afastar do interior. Isso é uma coisa muito clara. Mas nós não vamos, por isso, reduzir o acesso a esses níveis de escolaridade. Eu dou sempre... Quando nós olhamos para a nossa família, a coisa ajuda, não é? Eu tenho família em Vieira do Minho, que, enfim, o Lhado de Chaves deve parecer litoral, mas o Lhado do Porto garanto-vos que não é litoral. Um jovem que entrou o ano passado na Faculdade de Ciências do Porto, num curso chamado Engenharia Física, que era uma coisa que eu nem sabia que existia, mas ele sabia. Não é? Eu sei que daqui a 4 anos, quando ele acabar o curso, provavelmente não vai ter oferta em Vieira do Minho adequada à formação que ele fez. E, portanto, este esforço que ele faz, que os pais fazem, que o país faz, para aumentar a sua escolaridade, se, entretanto, não acontecer alguma coisa de diferente em Vieira do Minho, ou em Braga, ou na Póvoa de Lanhoso, ou em Montalegre, que, enfim, já não é tão longe assim, nós vamos perdê-lo. Como eu costumo dizer, se todos tivermos sorte, isto é, se ele e nós tivermos sorte, ele vai encontrar emprego em Braga ou no Porto, não é? Ou em Lisboa. Se só ele tiver sorte, vai encontrar emprego na Alemanha, ou na Dinamarca, ou nos Estados Unidos. Mas aí só ele é que vai ter sorte, porque nós todos não vamos ter. E, portanto, às vezes há este efeito. Mas o que nós temos que fazer não é recuar no acesso a níveis mais elevados de escolaridade ou de formação, é mesmo garantir que a esses níveis de escolaridade e de formação há, ao lado, ofertas para esses jovens se envolverem, se não necessariamente na sua rua, na sua freguesia ou no seu concelho, que pelo menos não tenham que ir para o estrangeiro e que pelo menos se mantenham no nosso país. Não é uma tarefa fácil. E isto é especialmente difícil em zonas como esta onde nós estamos aqui, como bem sabe. Claro que sim. Seguimos para a última questão do público. Força. Muito boa tarde. Corro o risco de ser redundante ou então abrir outro possível debate, outro possível tema, mas fala um transmontano que tem, digamos, contactos com vários segmentos da sociedade transmontana. E eu vou pôr uma
um tema, ou uma pergunta, uma questão concreta, que é o seguinte. Ora, o tema que estamos a discutir pressupõe uma igualdade de oportunidades. Não é? Ora, acontece o seguinte, como implementar esse desiderato nas circunstâncias atuais do país, tendo em consideração a pandemia e a consequente crise económica, em especial neste reino maravilhoso que continua muito inclinado para o Atlântico. Ora, isto para, no meu caso, como transmontano, é muito importante. Muito obrigado. Essa questão, evidentemente que se sente mais nos momentos de crise, mas não se sente só nos momentos de crise. A questão da igualdade, da igualdade de acesso, está escrita em todas as leis que nós possamos imaginar, pelo menos num país democrático como o nosso. Está muito longe de ser garantida a todos e a todas. Isso parece-me absolutamente claro e, infelizmente, somos confrontados com essas situações todos os dias e, por vezes, é preciso demonstrar a quem não as sente que as situações continuam a existir. Isso é verdade relativamente ao acesso das mulheres a determinadas áreas da sociedade, por exemplo, nomeadamente nas empresas, isso é muito evidente, mas é especialmente verdade nas dificuldades que existem em alguns concelhos e algumas áreas de ter um nível de vida que seja razoável, já não estou a dizer bom, mas seja razoável e que seja aceitável num país europeu e democrático. Eu sei que nós temos, o IFP está envolvido numa campanha, e bem, relativamente à igualdade salarial entre homens e mulheres. A questão da lei, há dezenas de anos, mas que sabemos continua a estar longe da realidade. Mas, na verdade, quando nós olhamos para a disparidade que existe entre homens e mulheres, e sabemos que ela pode atingir 14% ou 15% ou 16% em alguns casos, ela nem de perto nem de longe é semelhante à disparidade que existe entre o salário médio praticado no setor privado. Por exemplo, em alguns municípios, nem sequer é preciso vir a Trás-os-Montes, porque os piores exemplos nem sequer estão em Trás-os-Montes, mas alguns municípios aqui da região ao lado, aqui da região de Basto, por exemplo, e alguns municípios à volta de Lisboa. É que se no caso das mulheres a diferença pode ser de 14%, 15% ou 16%, a diferença do salário médio praticado no privado, porque em regra o público tem a mesma tabela em todo o lado e, portanto, em regra, ou teoricamente é igual. Mas as diferenças podem ser de 1 para 4 ou de 1 para 5. E é disso que se trata. Quando nós comparamos os rendimentos, por exemplo, de Mondim de Basto ou de Celurico, reparem, nem sequer é Trás-os-Montes. Mondim peço desculpa, mas Celurico é quase. Como, por exemplo, Alcochete, que é um sítio estranho, mas é exatamente onde a média é mais elevada. A diferença é de 4 vezes mais em Alcochete do que aqui. E o mesmo em Lisboa, e o mesmo em Cascais, que seriam, aliás, os sítios mais habituais. E essa diferença é muitas vezes esquecida. Não é escondida porque ela está nos números oficiais, mas é esquecida porque muitas vezes as pessoas não têm sequer essa noção. Não é? E, portanto, isto tem a ver com qualidade de vida. Nós sabemos que muitas vezes a qualidade de vida é associada a coisas como a qualidade do ar, a qualidade das águas, a calma, o tempo que eu demoro a chegar ao emprego. Tudo isso é verdade. Mas convém que, já agora, que alguém também meça o tempo que eu demoro, não só a chegar ao emprego, mas o tempo que eu demoro a chegar a um hospital se tiver um AVC, por exemplo. E aí logo vemos como, em muitos casos, a qualidade de vida nas cidades onde todos os outros indicadores são piores, é batida exatamente aqui, porque eu no Porto estou a 5 minutos de qualquer hospital, onde posso ser tratado, enfim, dentro do que é razoável, a um problema sério como este que acabei de referir. Se eu estiver em sítios que às vezes nem sequer são tão longe como Chaves, se eu estiver em Sinfãs, que é um município que fica a 75 km do Porto, entre o momento que eu tenho o AVC e o momento em que eu sou tratado podem passar 3 ou 4 horas. É disto que se trata. E isto, de facto, põe em causa qualquer igualdade de acesso, neste caso concreto à saúde, mas o mesmo podemos dizer à educação. Eu lembro-me bem que numa das
das reuniões que tivemos com muitos presidentes de Câmara, e neste caso era um presidente de Câmara de Trás-os-Montes, no caso concreto do Distrito de Bragança, e se discutia o encerramento de escolas do primeiro ciclo, ou primárias, como o colega provavelmente diria, e a sua concentração em centros escolares. E de repente eu percebi que havia crianças naquele concelho, como se calhar acontece neste, que se deslocavam em cada sentido, por dia, 30 km. Era 30 km desde a sua casa até à escola e depois outros 30 km da sua escola até à casa. E aconteceu uma coisa estranha, porque era o diretor regional a falar com o Presidente da Câmara e a dada altura o diretor regional perguntava ao Presidente da Câmara: mas não acha que isto é demais? Não acha que nós devemos manter esta escola aberta ainda? E o Presidente da Câmara, realista, dizia-me: podemos manter, mas para o ano temos que a fechar na mesma. E esta é a realidade. Agora, não me venham com histórias. Não me venham dizer que um menino no Porto ou em Lisboa também pode demorar 1 hora a chegar à escola. Pode. Mas não faz 30 km para chegar à escola, em regra. Não é? Se fizer alguma coisa estranha, estará a acontecer, ou então acompanha o pai para ir, ou a mãe para ir para qualquer lado. E, portanto, nós estamos muito longe, não tenho nenhuma dúvida, de garantir que a igualdade de oportunidades passa do papel para a realidade. Já estivemos muito mais longe, mas ainda estamos longe. E eu estou verdadeiramente convencido, e digo isto como cidadão e não como vice-presidente do Instituto, porque o Instituto não tem que ter opinião sobre o que eu vou dizer a seguir, mas como cidadão eu não tenho nenhuma dúvida que enquanto nós não efetuarmos uma regionalização, pelo menos administrativa, do nosso país, nós continuaremos a ter este tipo de problemas. Eu sei como é difícil fazer 12 ou 13 quilómetros em zonas que são absolutamente necessárias, mas em que não há uma entidade supra-regional que possa decidir e que possa ter suporte financeiro para fazer, esta estrada faz-se. E, portanto, enquanto nós estivermos nesta situação, seguramente nós não vamos conseguir esse desidrato, que é o mínimo, é que todos tenham os mesmos direitos, e já agora os mesmos deveres, e que possam aceder livremente e igualmente a esses direitos e esses deveres. Muito bem, eu penso que o professor António Nunes quer intervir. Sim. Queria só fazer... Também para terminar. Queria só descentrar agora desta questão tão regional, não é? E recordar, eu há uns anos largos, na minha vida académica, tive que ir à França fazer um trabalho sobre Freinet, que é um professor francês e, portanto, um estudo sobre isso. E, na altura, comprei um livro de um tipo que eu andava a ler já há uns tempos, um filósofo, que era o Paul Ricoeur. E uma das frases daquele livro, depois lá ia lendo de vez em quando tinha tempo, uma das frases que eu reti ainda hoje, o Paul Ricoeur, naquele livro, dizia que todo autodidata é um impostor. Bom, e eu fiquei com aquilo para mim, que eu sou um fã da formação contínua, ou formação ao longo da vida, como lhe queiram chamar, portanto, aquela questão das semânticas vai-se reorganizando com o tempo, e aquilo que eu intuí do Paul Ricoeur é que as aprendizagens não são atos isolados, e quando são muito pobres. As aprendizagens são sempre atos sociais, não é? Sociais. É por isso que estas questões da pandemia são complexas, mas não interessa discuti-las agora. O que é que eu te queria colocar? Eu, ao longo, estou na formação de profissional desde, sei lá, 20 anos, 25 anos, 30 anos, não me lembro. Bom, pela minha cara percebe-se que já estou há muitos anos. De qualquer das formas, eu recordo que a formação profissional tinha o que ainda tem hoje, que é a formação inicial de formadores, não é? Que eu acho um modelo frágil. Eu, como pedagogo, acho que é um modelo, uma concepção muito frágil da formação, quer dizer, muito pouco elaborada, na minha perspectiva, não é? De qualquer das formas, uma das coisas que eu recordo que dava algum alento à formação era aquilo que nós, na altura, chamávamos a formação contínua de formadores. Quer dizer, o IFP obrigava, entre aspas, a quem quisesse continuar a sua formação, quem quisesse continuar a ser formador. Eu agora não recordo bem, mas penso que de 2 em 2 anos teria que ter uma formação de 30 horas. Não preciso. Bom, quer dizer, o que me faz perceber que qualquer profissão hoje exige-se a si próprio, convoca-se a ter uma formação contínua e continuada, não é? Bom, o que eu acho que é um paradoxo, como é que quem forma, quer dizer, não se convoca para se formar também com outros. Quer dizer, porque é que os formadores do IFP, no caso do IFP que é o que estamos a discutir, tal como os professores, não são obrigados, entre aspas,
ou mesmo tirando as aspas, eu acho que tem que tirar as aspas, a não ter uma formação contínua obrigatória para continuar a profissão como profissionais. Quer dizer, isso existia, eu não sei, mas já há 10, 15, 20 anos, não sei, que desapareceu. 20 anos não, mas seguramente 14, 13, 14 anos, acho que sim. Quer dizer, qual é a tua perspectiva sobre isso, como vice-presidente do IFP? Eu creio que a questão que aqui se coloca é sobretudo a questão do caráter obrigatório da formação. Porque formação, o IFP faz também formação, no meio da panóplia de medidas que nós temos, o IFP faz também formação de formadores. E este ano será um ano particularmente rico em formação de formadores. O resultado, lá está, às vezes as grandes crises trazem, apesar de tudo, algumas vantagens. Bem, para algumas pessoas trazem grandes vantagens, mas enfim, mas isso também seria toda uma outra conversa. Mas às vezes traz algumas vantagens para as instituições e para as entidades, e uma delas foi a necessidade que nós tivemos de formar formadores na área do digital. Isto é, nós tivemos que pôr uma parte significativa da nossa formação à distância, com todos os riscos que esta opção tem. Aliás, o maior é o de tornar a formação de elemento de inclusão em elemento de exclusão, não é? Tal como aconteceu com a educação de resto, não é? Que é, eu imagino, o dramático que deve ser para alguém que esteja desempregado e que está a frequentar uma ação de formação e que tem nessa ação de formação a esperança de poder mudar a sua vida e depois, por circunstâncias que não domina e que não consegue de todo sequer controlar, vê-se excluído da única medida que havia de gerar inclusão. E, portanto, mais dramático que isto, enfim, mas a este nível da nossa conversa tenho dificuldade em encontrar. E, portanto, nós fomos forçados a colocar no terreno todo um edifício de formação à distância, que passou, entre muitas coisas, e vou poupar-vos a pormenores, mas que passou pela formação de cerca de 3.000 dos nossos formadores para estarem aptos e capazes. Porque, na verdade, toda a formação do IFP, ou quase toda a formação do IFP, é baseada num conjunto de cerca de 8.000 unidades de formação de curta duração, e dessas 8.000 unidades havia exatamente 2 que anteriormente estavam adaptadas a ensino à distância. Não são 2.000, eram mesmo 2, a primeira e a segunda, em cerca de 8.000. E, portanto, não havia. E, portanto, o que foi necessário foi adaptar formação ao modo remoto, ao modo distanciado, e formar os formadores. E foram adaptadas 800 unidades de formação, mas assim são só 10% da totalidade. E foram abrangidos cerca de 3.000 formadores nesta modalidade, o que significa que o ano 2020 vai ser, não tenho dúvida, desde talvez 10 ou 20 anos atrás, o ano em que mais formação de formadores fizemos. Mas a tua questão é de facto pertinente, porque seria de facto absolutamente incoerente que nós andássemos a dizer a todos que é preciso a formação ao longo da vida, que todos temos que fazer formação, e depois já agora os que estão encarregados de garantir que há formação, que são os formadores, mas eles estão dispensados de fazer formação. Quer dizer, é como se todas as mudanças que acontecem no mundo, e não estou a falar só da pandemia, não, das mudanças que acontecem no mundo, atingissem todos e a todos obrigassem a um esforço de formação, exceto a quem? Olha, aos formadores. Infelizmente, eu creio que aí o IFP, nessa altura, e a responsabilidade que eu assumo é de ainda não termos corrigido essa situação, aderiu, mesmo que involuntariamente, a uma certa ideia, que aliás existe parcialmente em alguns docentes, de que a partir de determinado nível escolar eu já não preciso de mais nada. Isto é, basicamente, quem tem uma licenciatura não precisa de mais nada. Não é? Eu ouvi isso, sobretudo enquanto fui diretor de vários centros de formação de professores, ouvi muito isso. Eu já fiz a minha licenciatura há 30 anos, o que é que eu vou aprender agora? Quando um colega me faz esta pergunta, eu digo-lhe, a resposta à sua pergunta está na sua pergunta. Se fez a licenciatura há 30 anos, está respondido porque é que tem que fazer formação agora, não é? Isso parece-me claro. E também aqui me parece, e portanto, mais que não seja esta vinda às chaves, há de me fazer olhar novamente para esta situação e, pelo menos, revisitar essa decisão de termos deixado de ter como obrigatório a frequência de curso de formação, que naturalmente não podem ser só uma obrigação, não podem ser só uma formalidade, têm que servir, evidentemente, para que os formadores sejam hoje melhores do que eram ontem. Isso parece-me claro, que é, no fundo, o objetivo que nós temos para todos nós, é que hoje nós sejamos melhores do que éramos ontem.
Muito obrigada aos dois por esta conversa. Obrigado. Obrigada também, naturalmente, ao público. Formação e exclusão foi o primeiro tema do programa Em Navegação. Nós regressamos em breve.